Bueno, complicou-se imenso. E como explicar o que aconteceu? Se já estava tudo sob suspeita, agora ainda mais. Como amanhã vai sentar-se no bar um sujeito que hoje criticou um dos dois clubes que amanhã joga aquela final da Copa do Rei. Oh, coincidência, do Real Madrid. Que ameaçou o Real Madrid pelos vídeos da Real Madrid Televisão e que, além disso, tudo girou em torno, ajudado também pelas perguntas dos jornalistas, naturalmente, que sobre Negreira não perguntaram nada, mas sim sobre os vídeos ou pelos vídeos da Real Madrid Televisão. E claro, aqui parece que é a única coisa que aconteceu neste país, não? Quando isso é uma coisa pequeníssima, 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 com 1000 matizes. Ei! É um meio de comunicação que sim depende de um clube, mas que tem liberdade de expressão para dizer o que quiser. Além disso, dá dados reais e coloca imagens reais, mas é todos os olhos aí, isto é muito da Espanha também, né? E esquecemos o mais grave que aconteceu, né? Que durante 20 anos este sistema arbitral esteve corrupto, houve corrupção sistémica. Não somos nós que dizemos foi um juiz, não em uma decisão, mas em várias, de próprio punho. E isso não gerou nenhuma controvérsia. Não, são os vídeos da Real Madrid Televisão. Amanhã vai se sentar no bar de uma final contra o Barça um senhor que hoje falou mal do Real Madrid e do que faz o Real Madrid e ameaçou. Bem, um criticou e o outro se vitimizou dizendo: é que aos meus filhos dizem na escola não sei o quê por causa dos vídeos. Porque agora vocês vão ouvi-lo. Não disse isso assim, mas vou falar dos vídeos. Não, não vou falar dos vídeos, mas vou dizer que quando os meus filhos vão para a escola, de verdade. É de verdade que é incrível. Bem, agora vemos o que disse este González Fuertes, que veja, foi escolhido para o VAR, como foi escolhido, que até Iturralde González disse outro dia que é o menos ruim, porque não está arriscando a carreira se ele estraga tudo. Não está arriscando a carreira de outro árbitro que tenha mais tempo. É incrível isso, hein? Ou seja, não escolheram o melhor, escolheram um aí que, insisto, é o menos ruim que pode acontecer ao Comitê Técnico de Árbitros. Mas não por motivos estritamente técnicos e de meritocracia no coletivo arbitral, é para salvar a pele o Comitê Técnico de Árbitros. E além disso, colocaram aqueles que tinham que colocar, aqueles que... Pois, que se me entenda, né? E colocamos entre aspas. Colocaram ali 2 sicários que iam dizer isso hoje em coletiva de imprensa. Mas em que país se viu isso? É que é impressionante. Os colocam um dia antes para criticar um dos 2 clubes de maneira não totalmente direta, mas já me entende bem, e nem indiretamente. É que falaram dos vídeos da Real Madrid de televisão. Mas em que país, em que futebol isso pode acontecer? Num país onde politicamente estamos vendo o que estamos vendo e a resposta não é dar nenhuma explicação ao que está acontecendo, mas sim se vitimizar. Porra, se o governo faz isso, não vão fazer os árbitros, não é? Enfim, é que de verdade é impressionante. Bom, o Madrid, após isso, claro, disse que isso inabilita esse senhor, especialmente o do VAR, de arbitrar amanhã, de estar na sala à bor. E a Federação disse que não, que confiança máxima nesses árbitros e que nada. O Madrid diz que claro, coloca este senhor, González Fuertes, em uma situação de falta de imparcialidade para o jogo, naturalmente. Bom, pois nada. Agora vamos escutá-los, mas antes porque não vou pôr um pouquinho da conferência de imprensa, aliás, vou-me cuidar um pouco para pôr imagens, naturalmente, porque depois a Federação para isso é chata e pode te atrapalhar. O vídeo, sim, vamos escutar o som dos dois. E vamos ler o que disse, antes de escutá-lo também, mas vamos ler o que disse González Fuertes no momento em que fala dos vídeos. Quando lhes perguntaram, de Burgos Benguetchea, insisto, se vitimizou e chegou o outro e disse que sim, eu vou falar e vou falar bem destes vídeos. Não? Ou seja, o cara estava com vontade de dizer coisas. Mais do que o que se diz, são as consequências do que se diz. Estamos vendo nas redes sociais pessoas anónimas que insultam e ameaçam sem nenhum controle. Responsáveis de redes oficiais de clubes continuamente atacando o nosso coletivo, além de atuações de jogadores e comunicados dando margem para pensar. Comunicados de quem? Não, porque aqui depois todos os clubes, a partir do comunicado do Madrid, um monte de clubes fizeram comunicados. Mas qual foi o mais famoso? Porque o futebol se armou contra o Madrid. Contra o comunicado do Madrid, não? Diz, comunicados dando a entender que não somos
Nós somos honestos em nossas decisões. As consequências são que quando falas de roubo e palavras ofensivas, essa frustração que geras no torcedor é paga com o menino e a menina. Que isto bem, em fim que pegam um apito e têm que apitar uma partida infantil. É a consequência de colocar o alvo na cabeça de um colega. É bom e saudável para todos voltar a um futebol mais saudável. Na vitimização está no fato dos filhos dos árbitros e das crianças que querem arbitrar, não é? Ou seja, o que a vida toda aconteceu, infelizmente, os pais desses loucos de crianças que assim os educarão em casa vão aos campos de futebol para insultar o pai de outro menino, ou atacar diretamente outro menino, ou diretamente insultar o árbitro. Isso já aconteceu a vida toda. Agora a culpa é dos vídeos da Real Madrid televisão e dos comunicados. E o mais famoso o do Real Madrid, não é? E isso é o que dizia esse cara. Então, vamos ouvir quando ameaça. Quando ameaça que, atenção, diz a frase, vamos fazer história. Já a fizeram, ou seja, tiveram um chefe que recebia milhões de um clube e aí só subiram os mais obedientes, não é? Porque parece que aqui não aconteceu nada. Ou seja, parece que aqui não havia um sistema de próprio punho e letra de um juiz, hein? Em várias decisões. Sistema corrompido, uma corrupção sistémica no corpo de arbitragem. Todos, absolutamente todos, quando explode o caso Barcelona-Negreira, todos os árbitros que estavam ali teriam que ter deixado de arbitrar todos. Os chefes fora, porque foram poderosos da época de Negreira. E os árbitros que estavam ali, pelo menos, olha, talvez não todos, mas pelo menos que para mim seriam todos, porque árbitros dão um chute no chão e saem árbitros ou você os traz de outro país. Até que termina a instrução do caso e um julgamento oral do caso Barcelona-Negreira, nenhum deles poderia ter arbitrado. Mas insisto, talvez não todos, mas pelo menos os que pagavam ao filho de Negreira para subir em sua categoria. Homem é que se comprovou que Negreira subia e descia. Determinava o futuro laboral de pessoas que ou ganhavam 300 mil ou ganhavam 150 mil, que já está bom ganhar 150 mil, não é? Bem, mas claro, já ganhavas 300 mil, ou seja, estavas na primeira divisão ou estavas na segunda. É impressionante. E não aconteceu nada. Ninguém se demitiu, ninguém deixou de arbitrar. Vou dizer quem deixou de arbitrar. Precisamente os árbitros que não se submetiam a este sistema. Foram esses que deixaram de arbitrar. E aos que lhes foi bem são os que têm a suspeita sobre eles. Bom, pois veja, da Burgos Bengoetxea estava no Negreirato. De facto, começou lá e começou a ir bem no ano de 2017. Em 2017, árbitro, os clássicos daquela Supercopa da Espanha. O outro, na verdade, não sei, mas me soa que sim. Eu acho que o outro já era juiz de linha. O outro foi juiz de linha por muitos anos. Eu acho que já estava dentro do sistema. Bom, pois González Fuertes ficou forte na coletiva de imprensa e disse isso sobre os vídeos também. A aposta mais contundente para tentar é que não se possam continuar fazendo estes vídeos, não sei, algum tipo de buscar algum tipo de sanção para tentar acabar com este tipo de práticas? Olha, vou-te dizer a situação e a sensação que neste momento tem o grupo de colegas e colegas árbitros profissionais do futebol espanhol. Há mais união do que nunca. Estamos mais unidos do que nunca, possivelmente pelas circunstâncias que nos tocam viver ao nosso redor. Mas não faz muitas semanas, os 180 companheiros e companheiras do futebol profissional tivemos uma reunião e estamos mais unidos do que nunca. Reafirmamos essa união. Essa união a reafirmamos com o nosso presidente Luís Medina. A reafirmamos com seu time. Nós a reafirmamos com cada um dos funcionários do nosso CTA. Porquê? Porque nosso estamento é o que temos que preservar. Então, a sua pergunta, não tenha dúvidas que vamos ter que começar a tomar medidas. Vamos ter que começar a tomar medidas muito mais sérias do que as que estão sendo tomadas. Porque essa união que nós temos agora e que vivemos diariamente com o nosso presidente, com sua junta diretiva, com os 180 companheiros e companheiras, não vamos continuar permitindo que aconteça o que está acontecendo. Não vamos continuar permitindo. Em poucas datas, possivelmente vocês terão certas notícias sobre o que está acontecendo e o que virá. Mas que não tenham dúvidas que esta equipa que hoje compõe a arbitragem espanhola, tanto feminina quanto masculina, junto com o CTA, vai fazer história. Vai fazer história porque não vamos continuar suportando o que estamos suportando. Insisto, perguntas sobre Negreira, nenhuma em desviar a atenção com os vídeos do Real Madrid. Aqui só há um mau, é o Real Madrid, é quem está criticando o sistema, que no final são todos os clubes. Mas quem está comandando é o Real Madrid, o mais prejudicado por razões óbvias, não?
Bom, então o foco, insisto, é colocado nos vídeos da Real Madrid Televisão e não contentes com isso, com ameaçar, perdão, vai de Burgos Bengoetxea e conta isso sobre a sua família e começa a chorar. Prestem atenção. Gosto muito dos vídeos da Real Madrid Televisão. A verdade é que é o que tem mais repercussão. E não vou-te dizer que não. Vou-te contar situações que aconteceram com meus colegas e depois você me dá a sua opinião, porque quero que você me responda quando um filho seu vai à escola e há crianças que dizem que seu pai é um ladrão e ele chega em casa chorando. Isso é muito complicado. O que faço no meu caso é tentar educar o meu filho, tá? Para lhe dizer que o pai dele é honrado, acima de tudo honrado, que se engana como qualquer outro esportista, tá bom? E isso é muito difícil, não desejo isso a ninguém. Mas no dia em que eu for embora daqui, quero que meu filho tenha orgulho do que foi seu pai e do que é a arbitragem. Porque a arbitragem nos deu muitos valores e não é justo o que estamos passando muitos companheiros e companheiras, não do futebol profissional, porque isso afeta nossas famílias, mas sobretudo do futebol de base. Ou seja, que cada um faça uma reflexão, tá? Sobre para onde queremos ir e o que queremos do desporto e do futebol, tá? Simplesmente eu gostaria que você soubesse. Bem, é que quando alguém se vitimiza, claro, o que busca também é a empatia dos outros e comover um pouco e tal. E há um ponto, porque os que somos pais entendemos que quando falas do teu filho, às vezes em qualquer discurso, pois pode-te ganhar um pouco a emoção e então pois fazes teus pushers e tal, mas não é uma coisa atuada. É que é verdade, é que os filhos, bom, é que os pais já me entendem, não é? Mas claro, e eu inclusive não digo que este senhor não queira ser honrado no seu trabalho e que queira demonstrar ao seu filho que é, mas é que não duvido. Mas o problema talvez não seja dos árbitros individualmente, que, bom, haverá quem soubesse no seu tempo tudo o que estava a acontecer e quem agisse de maneira ainda mais perversa. Mas também haveria árbitros, e talvez seja o caso de Burgos Bengoetxea, não sei, mas seguramente de muitos, e sempre dou o mesmo exemplo de uma capa, de um jornal, né? Da redação de um jornal. Você pode ser um jornalista muito honesto, mas está em um jornal e o chefe, o diretor desse jornal, está recebendo milhões de uma multinacional ou de um governo em específico e tem uma linha editorial que está sendo ditada porque estão pagando e te faz saber que não se pode dizer certas coisas. E você pode ser muito honrado, mas se não quer perder seu trabalho, então não diz as coisas que seu chefe não quer que você diga. Exatamente. Bem, com a arbitragem acontecia o mesmo. O sistema estava corrompido desde acima. Pois é, insisto, foi dito por um juiz também, o juiz Aguirre, o juiz de instrução do caso Barcelona-Negreira, que agora é uma juíza, porque esse senhor se aposentou. Mas é que eu acho que se entende perfeitamente. Por isso deveriam ter ido todos embora. Olha, separamos toda essa gente daqui até que o tema se esclareça e colocamos outros. E pronto. Daí as suspeitas da gente. Daí a irritação de muitos madridistas e deveria ser de muitos mais torcedores de outros clubes. São poucos os que mostram o descontentamento, muito poucos os que dizem «Ei, o que aconteceu aqui?» Porque há um antimadridismo galopante neste país e fora deste país também, que até compra esse discurso em vez de dar razão ao que dita a decência. É que nos parece muito bem que você se emocione falando do seu filho e que grite aos quatro ventos a sua honestidade, mas nós não temos a culpa do que se fez no seu coletivo, no seu estamento, em o grupo de juízes que têm que arbitrar não uma liga, mas também uma Copa, uma Supercopa, o futebol espanhol em geral, que estava absolutamente podre porque um clube estava pagando ao vosso chefe e aqui pagariam justos por pecadores. Mas isso já está sob suspeita. É normal que as pessoas não entendam porque que vocês continuam arbitrando e porque que a cúpula não mudou. E porquê que a estrutura continua a mesma e porquê continua decidindo o mesmo tipo que lhes colocou aí, e hoje já vimos isso, porque têm um trabalhinho a fazer e começaram pela conferência de imprensa. Bom, Real Madrid Televisão, acho que foi Jesus Alcaida, depois respondeu, claro, enfim, parecia tudo isso. Bem, o que nos parece a todos, não é? Diz aqui que é curioso. Bem, o que temos dito desde que conhecemos a designação de Burgos Bengoetxea
É curioso que se diga isso quando não há nenhum árbitro espanhol no Mundial de Clubes. Quando se fala do bom funcionamento do CTA ou da arbitragem espanhola, não? É que nas fases finais dos Mundiais e Campeonatos Europeus não há nenhum árbitro espanhol destacado. Ultimamente, e se é que não vai haver, efetivamente, no Mundial de Clubes não vai haver ninguém. Veja, é que fora não confiam, mas por tudo que aconteceu, não é que também poderiam ter tomado medidas no assunto e ir um pouco mais longe, não apenas não convocar os árbitros espanhóis FIFA e UEFA, mas bem, digo contra o Barça, é que poderiam tê-lo feito. Perguntam aqui, dizem, como é possível que de Burgos Bengoetxea, que é internacional desde 2017, não tenha apitado nada importante? E é verdade. E além disso, acrescentavam, o futebol será mais saudável quando eles não estiverem, em referência aos árbitros atuais, nem Medina Cantalejo, e será mais justo quando a produção das imagens, esta é outra chocante, não tiver relação afetiva com o Futebol Clube Barcelona, ou seja, Mediapro. Também defenderam sua política de comunicação, disseram que o que faz a Real Madrid Televisão está amparado na liberdade de expressão. O Celta não está para dizer que vídeos faz um meio, tal como é. Além disso, insisto, e eu disse no início, esses vídeos da Real Madrid Televisão obedecem a uns dados e a umas imagens, e essas imagens têm sua interpretação. E bem, de todos os vídeos que eu vi na Real Madrid Televisão, veja que há alguns lances, alguns muito poucos, que eu digo, olha, para mim isso não era penalti, ou para mim isso não era mão. E talvez estejam dizendo na Real Madrid Televisão que sim era, não? Mas salvo pouquíssimas coisas, o resto... Mas é que além disso temos olhos, nós vimos, não precisa ver os vídeos da Real Madrid Televisão. Vimos o mês de fevereiro o que tivemos, vimos todos esses anos o que tivemos, e por sinal, antes de estourar o caso Negreira, já estavam os vídeos da Real Madrid Televisão, que está há 20 anos analisando os árbitros que vamos enfrentar. O que acontece é que desde que estourou o caso Negreira, insisto, o foco se dirige apenas aos vídeos da Real Madrid Televisão, porque o outro é tão pesado que há aqui uma estratégia para desviar o foco e criar narrativas nas quais o Real Madrid é o vilão, quando o que foi demonstrado é que o Barcelona foi o único clube que pagou a um chefe arbitral. E então, claro, mas o que querem fazer? O que dizia González Fuertes, que vão fazer história de quê? Ou seja, mas o que vão fazer contra um meio de comunicação que está dizendo... interpretando jogadas e colocando dados e colocando imagens, é o mundo ao contrário. E amanhã, a Arce, insisto e volto ao início, vai haver um árbitro em campo, bem, que já nos fez de todas as cores e que ainda se emocionou falando dos seus filhos e não sei o quê, na coletiva de imprensa prévia, precisamente por uns vídeos que faz a televisão de uma das duas equipes que vai estar em disputa. E outro que foi mais além, atacou, ameaçou, e demonstrou que amanhã não vai ser imparcial. E outra coisa muito grave, já para terminar, se depois o Real Madrid vai e quer tirá-lo de lá, quer que o árbitro mude para outro porque diz que o inabilita, a falta de imparcialidade que vai demonstrar, com a qual vai entrar nessa sala de operação de vídeo, ainda vai piorar mais para o Madrid. É que vamos... Bom, enfim, acho que está bem claro. Mesmo que ele repita para si mesmo, não quero que se note, não vou ir, vou tentar ser imparcial. É que já pelo aborrecimento que terá, o subconsciente o levará a querer puxar para um lado. Ou seja, que, enfim... Vamos ter uma ainda mais séria. Já se complicou, mas vamos ver a final de amanhã. Depois fala Ancelotti e Flick, que acho que está falando a esta hora, quando estou gravando este vídeo, mas bem, isso já será no vídeo, é à noite. Que tudo corra bem para vocês, deem like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se por favor se ainda não o fizeram, que é grátis, e ativem o sino para serem notificados dos vídeos quando saírem, e nada, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo. Tchau!